19 de abril de 2021. Aqui começa um novo ciclo. E em tempos de ascensão virtual, tudo o que nos exige é que a gente seja mais real. Eu vim aqui me apresentar para as pessoas que já me acompanham há algum tempo e para aqueles que estão chegando. Mas para isso, eu quero contar uma história. Era uma vez e não era uma vez. A história de uma jovem que desejava muito ser mãe. E aí ela engravidou do seu primeiro filho. Só que infelizmente ela sofreu um aborto espontâneo. Mas aí, com mais ou menos 3 meses depois, ela engravidou novamente. E aí, seguiu a gestação. Quando ela estava com 6 meses de gravidez, ela inventou de fazer um bolo. E ela estava lá com o barrigão fazendo o bolo e de repente teve uma explosão. E começou a pegar fogo. E ela, desesperada, na cozinha tinha uma porta que dava para o quintal. Ela decidiu sair correndo para salvar tanto ela como o bebê. E aí ela pulou um muro gigante e pá! Se espatifou do outro lado. Só que esse acidente causou algumas complicações. Esse bebezinho na barriga, ao invés de ele continuar evoluindo nos meses seguintes, ele simplesmente parou, estagnou e não cresceu mais. Passaram-se mais 2 meses. Com 8 meses de gestação, essa mãe estava viajando, grávida, com seu esposo, de uma cidade para outra e sofreram um acidente de carro, no qual essa mãezinha passou pelo vidro do carro, se cortou inteira. Mais um acidente. E agora essa mãe, toda machucada, teve que ficar o último mês de gestação na cama, para que seu bebê pudesse nascer sã e salvo. E assim, essa mãe toda machucada, cortada, ficou para garantir a vida do seu bebê. E assim, chegou o grande dia, o dia do nascimento desse bebê. Nasceu uma menininha, tão pequenininha, que muitos dizem que cabia na palma da mão. Cabia dentro de uma caixinha de sapato. E essa menina, muito amada, muito desejada pelos seus pais, ela com apenas 4 meses de vida, ela teve a septicemia, que é a infecção generalizada, que os médicos até hoje dizem que é difícil uma criança tão novinha conseguir sobreviver. Mas ela sobreviveu e continuou. E até os seus 5 anos de idade, todo Natal e aniversário, 23 de dezembro, ela passava no hospital. Sabe essas doenças de criança? Essa menininha, ela teve todas. Catapora, cachumba, coqueluche, pode falar. Ela também teve. E a mãe dela conta que certa vez, essa bebezinha, ainda bebezinha mesmo, estava deitada numa rede e ela só vomitava e fazia cocô, com diarreia. E aí essa mãe, muito desesperada, já tinha levado para o médico, para uma benzedeira, como chama no Nordeste, que vai rezar a criança. E essa mãe apavorada chorava, com medo de perder a sua filha, ali tão doentinha e não tinha mais jeito. Estava ali, naquela redinha. Até que o seu sogro, o avô paterno dessa criança, assistia toda aquela cena. E aí ele se aproximou, olhou, abriu a redinha, olhou nos olhos daquela criança, magrinha, mas com os olhos vivos. E ela olhou para ele e ele disse assim: esta daqui, com esses olhos brilhantes, ela quer vida. Essa daqui, ela não vai morrer, não. Essa é a história do início da minha vida. Essa bebezinha se chama Tereza Lisiane. Essa é Tereza Lisiane, a filha de Tereza e de Francisco, a irmã de Tereza Laís e de Pablo Gustavo, a mãe dos Filipos, a esposa de Ricardo. Essa que está aqui, pronta para tecer esse novo ciclo da história. Mas essa história que eu te contei agora, nem sempre foi assim, não. Eu não tinha consciência dela. Eu não fazia noção do poder que a minha própria história, do meu nascimento, da minha vida, lá do início, poderia virar tantas chaves na minha vida. E é por esse e tantos outros motivos que eu acredito tanto no poder do autoconhecimento. O autoconhecimento me trouxe chaves muito valiosas. A primeira delas foi entender
que existia uma criança dentro de mim. Que a criança que eu fui, os medos que eu tinha, as minhas dores, elas não tinham sido apagadas. Elas estavam lá esperando para serem olhadas, para serem acolhidas. São memórias. E o autoconhecimento me permitiu abraçar aquela menininha que tantas vezes se sentiu sozinha, com medo, sem saber o que fazer, acolher e trazer para o meu agora e dizer: a Tereza de agora, grande, adulta, sabe o que você precisa. A segunda grande virada de chave que aconteceu comigo através do poder do autoconhecimento veio com a maternidade. Não sei vocês, mas eu, quando fui mãe, entrei em alguns conflitos internos. Eu não sabia se eu continuava focando nos meus objetivos, na minha carreira, nos meus planos, ou se eu dava atenção total e absoluta, como muitos diziam que era o certo, para os meus filhos. E o autoconhecimento me fez perceber que eu poderia ser tudo o que eu quisesse, desde que eu me comprometesse e que eu pagasse o preço, fazendo escolhas e definindo as minhas prioridades. E a minha terceira grande virada de chave foi no meu profissional. Porque é bem ali, muito jovem, com os hormônios à flor da pele, que essa sociedade nos pede pra gente escolher uma profissão, aquela qual praticamente a gente vai ter que seguir pelo resto das nossas vidas. E eu fui me experimentando em diversas coisas. E aí eu percebi que em tudo que eu fiz na minha vida, profissionalmente falando, existiam pontos que se conectavam. Desde aquela infância, a minha adolescência e agora, a minha história de vida me fez reconhecer quem de fato eu sou. O que é que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? Isso eu só consegui depois que eu olhei para a história de Tereza. Por isso que hoje eu estou exatamente aqui, para começar esse novo ciclo junto com você. Porque nos últimos 10 anos o que eu fiz foi me dedicar inteiramente a esses processos de autoconhecimento. Não só comigo, mas atendendo outras pessoas de forma individual. Acabei fundando um instituto, que é o IB, Instituto Brasileiro de Inteligência, onde a gente podia desenvolver treinamentos e levar para essas pessoas, como também em sala de aula. E tudo aquilo que eu fiz comigo, eu comecei a conduzir outras pessoas a fazerem o mesmo. E os resultados, eles são surpreendentes. Por quê? Porque a gente não precisa ser outro. Para a gente reconhecer os nossos talentos, é necessário que a gente se permita mergulhar dentro da gente. E aí, é com esse processo que a gente vai entendendo que para sermos inteiros, a gente precisa acolher todas as nossas partes. Pontos fortes, fracos, de melhorias, oportunidades, o que for. Junta tudo, porque você é tudo isso e tá tudo bem. E a partir desse novo momento, desse novo ciclo, eu te convido, você, mulher, que eu quero te ajudar a olhar para você, a se reconhecer e assim você poder viver todas essas suas multipotencialidades de uma forma congruente com os seus valores e deixando a sua marca no mundo. Tudo isso faz sentido para você? Eu te convido a partir de agora a vir comigo para a gente descomplicar esse tal de autoconhecimento, de autoconsciência que é tão poderoso. É através dele que a gente entende que nós não somos o problema. Que sim, está dentro da gente as nossas soluções. Faz sentido para você? Porque se sim, seja muito bem-vinda ao meu mundo. E essa história, ela está apenas no iniciozinho. Eu tenho muita coisa para compartilhar com você. E eu tenho certeza que se já deu certo para tantas outras pessoas, por que não daria para você? Então vem comigo, porque para mim vai ser um prazer, uma honra. E é a minha missão poder a cada dia contribuir de uma forma genuína, amorosa, profissional, mas com muito carinho, tocar o seu mundo e contribuir para a sua evolução. E como disse o grande Fernando Pessoa, a criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, percebendo que o que sou é nada, vou buscar quem fui, onde ficou. E é a partir daqui, deste ponto, que eu te convido a vir comigo,
nessa jornada incrível de autoconhecimento. Mergulha, se permite. Só assim você vai ter a paz, a leveza e poder viver de uma forma verdadeira e inteira, como você merece, sendo apenas quem você é. Vamos embora co-criar?